convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bogo. Vicente Bogo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bogo. Vicente Bogo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bogo. Vicente Bogo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bogo. Vicente Bogo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bogo. Vicente Bogo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente. Boa noite, é com alegria que iniciamos essa live para nós conversarmos sobre a amplitude da temática desta campanha, todos os problemas, as soluções e falar sobre como nós no PSB pensamos em enfrentar cada um dos problemas e como nós vemos e percebemos a situação do Estado. Então eu me coloco à disposição desde já para responder perguntas. Antes de mais nada, apenas pedindo licença para me apresentar. Eu sou Vicente Bogo, sou professor, todavia, entendo que a minha atividade principal é a política
e a política não é outra coisa a não ser construção de soluções para a sociedade, liderar transformações, liderar pessoas, procurar o bem-estar das pessoas. O Estado é uma estrutura que existe para mediar os vários interesses da sociedade e garantir o melhor fluxo, funcionamento para o desenvolvimento de todos. Se todos se desenvolvem bem, temos um Estado rico, um povo rico, um bem-estar superior. E é esse o nosso objetivo, promover o desenvolvimento das pessoas, proteger as pessoas e garantir que o nosso Estado seja um Estado bem desenvolvido. Eu tenho uma trajetória política, já fui vereador, não tudo pela ordem, como eu estou falando, fui vice-prefeito, secretário municipal, fui deputado federal constituinte. Essa tarefa foi a mais importante que eu fiz até hoje, porque foi a construção da nossa Constituição Federal. E lá, felizmente, eu fui bem sucedido, no sentido que eu apresentei 111 projetos, consegui a aprovação de 32, dentre eles destaco um, que é a conquista do direito de aposentadoria aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais, aos 55 anos de idade a mulher, aos 60 o homem, incluindo o reconhecimento da mulher agricultora como trabalhadora rural, deixando de ser considerada doméstica ou do lar como era no passado. E desde 1992, os aposentados rurais recebem um salário mínimo inteiro com 13º. Então, isso trouxe dignidade para os nossos agricultores do Brasil inteiro. Eu dei uma contribuição para o país inteiro. Lá também eu ajudei na construção do SUS, Sistema Único de Saúde, que até aquele momento não havia atendimento gratuito, muito menos para os pobres, que era quem sempre sofreu mais. E com o SUS, todo brasileiro pode receber assistência gratuita, medicamentos se precisar, consulta, né, nos postos de saúde, nas UPAs, até mesmo em emergência de hospital. É claro que depois vamos falar do SUS devido às dificuldades da atualidade, porque há agora uma longa fila de espera para consulta e para exames. Depois de deputado constituinte, também eu fui vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, ao lado do Antônio Brito, 95 e 98. Aqui eu pude também trabalhar bastante, criar um programa de desenvolvimento para a metade sul do Rio Grande, desde a Zona Sul, a Campanha, a Fronteira Oeste, a região centro do estado. Criamos um conceito de metade sul que até então não era consolidado, e esse programa, que envolveu 600 milhões de reais, permitiu a instalação ou ampliação de mais de 500 empreendimentos na região chamada Metade Sul. E, por outro lado, também, enquanto vice-governador, negociei com o então presidente Fernando Henrique a criação de um programa para ajudar a recuperação da agricultura, começando pelas cooperativas. Esse programa chamou Recoop, Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias Brasileiras. Nasceu aqui no Rio Grande do Sul, beneficiou todo o sistema nacional. E com isso, mais de 390 cooperativas apresentaram um projeto, milhares de agricultores no Brasil inteiro puderam ser beneficiados com recursos de um programa de 2 bilhões e 100 milhões em financiamentos, em pagamento de dívida, em capital de giro, investimento, e mais 900 milhões da época para a chamada securitização das dívidas dos produtores rurais na época. Então, fiz esses dois trabalhos. Muito embora as pessoas mais antigas se lembram que eu fiquei mais conhecido por uma coisa que eu não imaginava que pudesse me dar a notoriedade que me deu, que foi ter substituído o Brito 101 vezes ao longo do governo, mas, sobretudo, a última vez que eu substituí o Brito foi no final do governo, quando ele se afastou do Estado. O Lívio Dutra havia vencido a eleição, houve uma disputa muito forte entre ele e o Brito, e havia sido decidido lá pelo governador que não seria feita a transmissão do governo no Palácio, e eu acabei ficando no exercício da interinidade do governo, e eu então resolvi transmitir o governo. Aquele episódio, como um respeito que eu entendo que era necessário à democracia, necessário a gente respeitar o resultado de uma regra, de um jogo, foi talvez o que as pessoas mais viram em relação a mim, mas eu sempre trabalhei, ainda que não tenha divulgado. A maioria das pessoas nem sabe tanto quanto eu fiz, nem eu nunca divulguei muito. É claro que agora, no curso da campanha, me vejo apelado a falar um pouco do que eu fiz para as pessoas terem uma ideia de que eu tenho uma história, uma experiência, já tem resultado.
E eu estou candidato a governador pelo PSB para ajudar não só o partido, mas, sobretudo, colocar essa minha experiência, o meu trabalho, à disposição do povo gaúcho para que a gente possa mudar a nossa história, a nossa trajetória, para fazer um futuro com projeto, com clareza, com organização, mas sem descuidar o presente. Eu estou de olho na solução dos problemas que tem hoje, sem deixar de cuidar de soluções que são necessárias amanhã. Então, desse modo, me coloco à disposição para responder as perguntas que o público que nos acompanha tenha interesse em que eu comente. Boa noite, candidato. Boa noite. A gente já está com algumas perguntas aqui e vamos dar início, então, às perguntas. Uma delas é o seguinte. As perguntas estão entrando e nós não estamos seguindo exatamente a ordem. Então, essa que apareceu aqui já foi a segunda, mas já está entrando como primeira. O senhor exerceu diversos cargos públicos, desde suplente de vereador, aí como foi falado, até deputado constituinte e vice-governador. Se o senhor fosse sintetizar todas essas experiências numa linha de conduta, qual seria ela? Veja, eu tenho uma formação mais na área das ciências humanas. Eu fiz faculdade de filosofia, de psicologia, sou licenciado para ser professor de filosofia e de psicologia, sou licenciado para dar aula também no ensino fundamental de ciências e matemática. Depois eu fiz pós-graduação em educação, minha especialidade é administração escolar. Fiz outra pós-graduação em filosofia política e fiz mais uma outra pós-graduação a nível de mestrado, que eu não concluí a apresentação do trabalho por conta de estar envolvido em política, de ter que disputar uma eleição em 1992, que foi em sociologia. E o meu tempo que passei 10 anos também na vida de estudo religioso, digamos, de seminário, com a intenção que eu tinha quando criança e adolescente de ser padre, também ali recebi uma carga de informação humanista muito forte. Então, uma pessoa que é humanista, que se entende humanista, o que é esse humanismo? O humanismo, vamos dizer assim, é um modo de ver a realidade, ver a sociedade, ver o mundo em que a pessoa está em primeiro lugar. O valor humano vem primeiro de qualquer outra coisa. Nada vale mais que a pessoa, nada vale mais do que o humano. Então, eu trabalho assim. Toda a política que eu sempre fiz, o que pretendo fazer, ela tem que ter foco e resultado de bem-estar e melhoria da vida das pessoas. Esse é o ponto. Então, se eu tivesse que achar uma maneira de resumir a minha vida de trabalho, eu diria assim, é um trabalho sempre voltado a melhorar a vida dos outros, a vida da sociedade, ficando eu na fila por último. Aprendi a lição lá, inclusive da Igreja Católica no passado, não é? Que se você é convidado em algum lugar, não vai lá e senta logo no principal, senta do lado, que se o patrão te chamar para o centro, tu é honrado, não é isso? E se ninguém te chamar, tu não passa vergonha, não é? Pior é você querer o melhor lugar e depois ser retirado do lugar. Então, eu sou um altruísta, sempre pensei que ajudando os outros, ajudo a mim. Melhorando a vida dos outros, melhora a minha vida junto, naturalmente. Se piora a vida geral da sociedade, piora a minha junto. Ou seja, menos violência na sociedade, menos sujeito à violência eu estou. Mais violência na sociedade, mais crime, mais sujeito ao crime. Esta é a realidade, cada um de nós. Então, nós temos que procurar fazer com que a sociedade funcione sempre do melhor modo possível e que cada um seja protagonista da sua própria existência, da sua própria história. E o governo tem que ajudar a fazer as passagens sempre que pode, a começar pela educação, pela formação profissional, né, e pelo cumprimento das normas e das leis. Então, esse é o ponto. Eu trabalho sempre visando o bem comum. Boa noite, candidato. Boa noite. Uma nova pergunta que chegou para nós é: quais os principais pontos do seu programa e quais as primeiras questões que o senhor pretende encaminhar se for eleito? Bem, eu fui deputado federal constituinte, comentei antes, em 1987 a 91. Fizemos a Constituição brasileira em 18 meses. Terminamos em outubro de 88 e a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro. De lá para cá já muita coisa mudou. Mudou no sentido de que a política parece que piorou, a qualidade da representação política piorou, os partidos parece que pioraram,
há coisas que foram feitas que não me parece que são muito acertadas, essa tal de emenda secreta, essa coisa de pegar o dinheiro do povo, do público para fazer campanha, mas não tem dinheiro para outras coisas. Há muita distorção que vem vindo de lá para cá. A própria Constituição recebeu de 88 para cá já 107 ou 108 modificações, as chamadas emendas constitucionais. Quer dizer que o texto da Constituição original tinha um tamanho X, hoje ele é 45% maior. Se o objetivo era simplificar, porque diziam que era muito detalhista, imagine hoje que ele é quase 50% mais do que foi no passado, né? Do que foi na origem. Então há muita coisa a ser feita. Também vieram leis para combater corrupção, vieram, por exemplo, a lei das licitações, a lei da responsabilidade fiscal para tentar evitar que os governos continuassem gastando mais do que arrecadam. Aliás, sobre isso, devo dizer que nos últimos 50 anos, em 42 anos, o Estado gastou mais. O Estado não tem praticamente condições de pagar. E por conta disso estamos sempre, a sociedade pedindo investimento e o Estado dizendo que não tem como fazer ou inventando outro tipo de desculpa. Geralmente os governantes, um vai acusando o outro anterior, tentando dizer o outro me entregou mal, o que vem depois eu recebi mal, e a desculpa nunca para e a solução dos problemas não acontece. Então, eu sou candidato para tentar mudar essa história, para falar claro e a verdade desde antes e fazer bem depois, porque eu não quero ser alguém que mente para o povo agora e tem que mentir de novo depois para dar uma desculpa esfarrapada. Eu quero colocar as coisas claramente para a sociedade do modo como eu vejo. É claro que às vezes a gente tem uma intenção que depois algum fato novo impede que aquilo aconteça. Então temos que ter muito diálogo. Eu quero conversar com a sociedade, diferente do governo que está aí, que praticamente não conversa com o servidor, não conversa com entidades, não é isso? E que a gente não sabe bem como é que governa, porque governar, acima de tudo, é conversar com as pessoas, é ver, sentir o que está acontecendo, é dizer, olha, posso, então eu faço, não posso, então eu digo logo, não posso. E a pessoa vai atrás de outra solução se ela precisa. E os temas que não se sabe bem como enfrentar, vamos pesquisar, estudar e dar uma resposta breve. Eu penso que fazer política hoje implica mudar essa percepção, esse modo de fazer. Então eu quero fazer um governo totalmente diferente porque ele está baseado no valor humano, no valor das pessoas. Não sei se eu respondi à pergunta. Sim, sim. Temos outra aqui que aproveita um pouco essa sua resposta, mas é mais diversa. Diz assim, o que o diferencia dos outros candidatos? O que o senhor traz de novidade, de novo, assim? Bom, de fato, em parte eu já comentei isso, mas eu vou tentar traduzir de uma outra maneira. A primeira coisa que me diferencia dos outros é a minha visão de mundo e a minha visão de política, certo? Eu vejo a política como oportunidade, como ação, como liderança que visa organizar a sociedade de um modo que faça o máximo de harmonia e o máximo de compromisso coletivo em bem de todos. Porque no plano individual, cada um é autônomo, é livre na sua privacidade. Mas quando a gente está na sociedade, cada um de nós tem que considerar que o outro também tem um direito idêntico ao meu. Se eu tenho um direito, é suposto que o outro também tenha o direito. Se eu tenho um direito, atrás tem uma obrigação, e assim o outro também tem que compreender. Então, a minha visão política, ela difere dos outros, porque ela não é uma visão baseada em ideologia fixa, ideologia chamada de esquerda, ou ideologia da direita, ou liberalismo, ou comunismo. Não. Por sinal, o PSB é um partido socialista, não é? O Partido Socialista Brasileiro, mas não é o socialismo daquele modelo de Estado que quer impor à sociedade a vontade dos governantes, daqueles que controlaram o Estado. O PSB é um partido socialista, democrático, humanista, fundamentado sobre o princípio da liberdade. Portanto, o PSB respeita o outro. Eu sou aquele que no governo vai respeitar o direito de cada um, até o direito de alguém errar se quiser.
Agora, se alguém faz uma escolha errada, também tem que se responsabilizar por tomar a decisão de fazer errada. Eu quero ajudar a acertar, eu quero dar indicações de como melhorar, tanto quanto possível. Mais do que tudo, eu quero dar exemplo, porque a política, o político tem que fazer pedagogia política. Pedagogia, vou até falar aqui uma palavra que vem do grego, paidos gogo, significa aquele que conduz a criança. Para onde? Para ela desenvolver o potencial dela, para ela se desenvolver integralmente como humano. Esse é o ponto. E o termo educação, vamos falar, educare, do italiano ou do latim, significa alimentar. Exducere significa tirar para fora, alimentar o espírito da pessoa para tirar para fora aquele valor que está dentro. E esse é o ponto. Se eu não tenho uma leitura, uma compreensão clara dessas coisas, que tipo de educação eu quero impostar no nosso Estado? Que tipo de discussão eu quero fazer com os professores, com os pais? Que tipo de pedagogia eu quero fazer com os cidadãos? Então, eu penso que nesse ponto me vejo bem distinto dos outros. Em experiência, com certeza também tenho uma experiência muito mais diversificada, porque já passei em mais posições políticas do que os demais candidatos. Isso me aumenta a responsabilidade e, ao mesmo tempo, me dá a condição de enxergar melhor o conjunto das problemáticas. E é nesse sentido que eu posso dizer, estou tranquilo de que posso dar conta, sim, do recado, sabendo a extrema dificuldade que temos para governar para frente quando temos um Estado deficitário, no momento superavitário por conta da inflação que castiga os pobres, tá? E um Estado que está de alguma maneira sempre deprimido, se sentindo inclusive explorado, e que nós temos que mudar também esta percepção para uma psicologia de evolução, de superação, recuperar a nossa grandeza. Nós já fomos um Estado modelo, exemplo para o país. Hoje passamos vergonha na educação, hoje passamos vergonha nos postos de trabalho, de emprego, de carteira assinada. Perdemos para Santa Catarina, que tem 5 milhões a menos de pessoas do que nós. Santa Catarina tem mais empregados com carteira assinada do que nós, gaúchos, com quase a metade da nossa população. O Estado que foi o Estado desenvolvido industrialmente hoje a gente olha com Santa Catarina com admiração, porque eles foram para frente e nós ficamos para trás. Chega de nós ficarmos nos queixando do passado. Vamos pensar para onde nós queremos chegar no futuro e fazer a nossa lição presente, fazer o nosso passo de hoje. E é nesse sentido que eu convido, chamo todo mundo a pegar junto. É uma corresponsabilidade. Não dá para deixar na mão de um governante eleito, agora é com ele. Aquele não deu certo, esperamos 4 anos, chamamos outro, não vai dar certo, outro não vai dar certo. E ficamos velhos, morremos e a solução não aconteceu, gente. É por isso que eu estou aqui, sou candidato a governador 40, PSB. Candidato, qual seria a sua principal proposta para resolver a questão, ou pelo menos mitigar a questão da educação pública no Rio Grande do Sul? Então, veja que a nossa educação gaúcha no Rio Grande do Sul sempre foi referência nacional e até internacional. Mas no momento, nós, embora tenhamos até 1 ou 2 universidades bem classificadas entre as melhores na América Latina, tirando as exceções, eu estou falando agora do Estado, né, da formação da educação prestada pelo governo do Estado. Não estou falando daquela municipal nem daquela que é considerada privada ou comunitária. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, veja só, nós, hoje, de cada 100 jovens que estão concluindo o ensino médio, quando concluem, se fazem uma prova para saber se aprendeu mesmo o que tinha que ter aprendido, em torno de 10 conseguem aprovação precária. Não é que tiram 10, precária. Significa que 90% dos nossos jovens terminam o ensino médio e aqueles que vão para a universidade não sabem o conteúdo do ensino médio suficientemente. O que acontece na universidade que teria que fazer o passo para frente, que tinha que fazer a especialização, aquele salto de qualidade? Tem que dar aula de ensino médio. Então nós estamos mediocrizando também a universidade, também o ensino superior, porque o governo não está cuidando adequadamente da formação e da educação na base, já da criança pequena para frente. E a pandemia agravou isso. Um outro problema, nós estamos perdendo muito tempo, deixando de atender as crianças em tempo que poderia ser ocupado. Eu estou querendo falar do turno integral, ou do turno inverso, se quiserem chamar de outro modo. Alguns falam da escola, tempo integral, não importa o batismo, o nome da coisa, importa o valor da coisa. Por exemplo, lá
em Pernambuco, que o PSB governa, por exemplo, lá no Maranhão, onde o PSB governa, 70% dos alunos estão já na escola integral, de 2 turnos. Você sabe no ensino do Rio Grande do Sul quantos existem no turno integral? 2. De cada 100, 2%. Não é de passar vergonha. A média brasileira é 15,5%. O Rio Grande do Sul é 2. Nós devíamos estar fazendo uma média para cima e estamos puxando a média para baixo. E esse é um grande desafio, que é de valorização dos trabalhadores na educação, os professores em particular, de formação permanente dos professores, de qualificar a escola como espaço de acolhimento para as crianças, os adolescentes, para que tenha uma escola não toda bichada, mas bem pintada, com a sua energia elétrica, aquela que tiver ar-condicionado, ter ar-condicionado, onde der para pôr, mas vamos com paciência, aos poucos, conforme o dinheiro estiver disponível. Uma escola que, se não tem, vamos arrumar um pátio para as crianças brincar, correr, praticar um esporte, quem sabe um ginásio de esporte nas escolas maiores, ou conveniar com o município para utilizar uma estrutura que esteja próxima. Há soluções, nem precisamos gastar tanto dinheiro, às vezes ela está ali por perto. Vamos chamar os empresários para ajudar a apadrinhar as escolas no sentido de fornecer meios e equipamentos, apoios que é possível, porque a escola está na comunidade. Interessa para o empresário ter um trabalhador qualificado. Interessa para o jovem ter uma formação profissional, tecnológica de qualidade. Ou não interessa? É claro que interessa, ele quer ter acesso ao primeiro emprego e eu tenho que ajudar ele a entrar no primeiro emprego, ou o estágio inicial, se for necessário, ou um acordo com as empresas, que as empresas façam estágio para ele enquanto ele está terminando o ensino médio, a última série, por exemplo, né, o 3º ano. Então eu acho que há um desafio enorme ali para se fazer na educação, né? Eu costumo dizer que a escola tem que ser um lugar aprazível para quem trabalha nela e para os estudantes que vão nela, na escola, né? E isso implica fazer outros investimentos, como, por exemplo, ter laboratório de ciências, quem sabe laboratório de informática, ou de mecatrônica, ou de outra coisa, de acordo com as vocações de cada região. Porque uma região tem potencial, por exemplo, para a agroindústria, para a produção de alimentos. Então, a nossa escola deve se direcionar um pouco para atender aquela necessidade de formação de recursos humanos. Numa outra é metal mecânico, numa outra pode ser de informática. Aliás, nós temos pelo menos 5.000 vagas de TI, tecnologia da informação, disponíveis no Rio Grande do Sul e as empresas não encontram trabalhadores preparados para fazer aquele trabalho. 5.000 vagas e paga, não é salário mínimo, paga bem mais. Nós temos 16.500 vagas de programador, com salários que podem ser bem altos, muito mais altos do que possamos pensar. Nem vou dar referência de valor, talvez igual a de deputado ou mais. Ao de prefeito, de governador, mas não temos programadores para que as empresas precisam. E esse trabalho não quer dizer que ele tem que viajar, ele pode fazer de casa, por uma empresa do Rio Grande do Sul, para uma empresa que está no Brasil, ou por uma empresa que está lá fora. Então a minha pergunta é o seguinte, quem é que está planejando isso? Não há planejamento estratégico de desenvolvimento nesse estado. E o governo tem que fazer essa discussão, região a região, com os COREDs, com as universidades, as instituições de ensino superior, os sindicatos, as cooperativas, as entidades empresariais, com a população interessada, com os especialistas que existem na região. Temos que começar a fazer uma conversa e acelerar o passo para definir as vocações de cada região e levantar todos os problemas e hierarquizar o que é mais urgente. E temos aí uma universidade estadual que ela pode sim ser direcionada cada vez mais para ser a grande universidade tecnológica do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo de desenvolvimento de equipamentos tecnológicos, de preparação de mão de obra com alta tecnologia. Mas não tem gente que chega, profissionais que chegam. Vamos ver as nossas universidades? Provavelmente tem algum especialista na URGS, na PUC, na Unicinos, em outras instituições. Não temos no Brasil, vamos buscar no exterior, vamos trazer alguém do exterior? Vamos fazer algum intercâmbio mandando alguém daqui estudar lá fora? Gente, vamos mudar essa história, vamos parar de ficar de cabeça baixa passando vergonha como estamos passando atualmente na educação brasileira. É preciso governar e eu vou governar 4 anos cuidando disso tudo, certo? Candidato,
Nos últimos dias, o problema da segurança pública esteve em pauta a partir da trágica morte de um jovem depois de uma abordagem policial em São Gabriel. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, eu quero lamentar, quero me solidarizar com os familiares, porque é uma coisa, um sofrimento incalculável, né? É difícil alguém que não está envolvido poder imaginar quanto é o sofrimento de alguém perder um filho. Logicamente, os filhos veem os pais partir, mas quando os pais veem os filhos partir, é muito difícil. E é lamentável que dentro da força de segurança, quando acontece, como se está se dizendo, né? Não sei se é isso, tem que ver a investigação, o que vai dizer ao final, se confirma realmente que foi uma ação premeditada, houve um exagero policial, tudo parece que é isso. Eu quero dizer que isso não, no meu governo eu não vou tolerar esse comportamento. Eu até, se precisar, imagino que nós podemos adotar, como já se adota em vários estados brasileiros, e experimentalmente já tem no Rio Grande do Sul, aquela câmerazinha de lapela para quem trabalha no policiamento ostensivo, de tal maneira que a câmera filma o contexto e é possível saber se foi agredido, se ele agrediu, se abusou, se não abusou, né? É claro que às vezes o contexto é maior do que possa ser filmado no entorno e algum fato pode não ser registrado, mas em São Paulo e no Rio, onde é utilizado esse sistema, a violência considerada da força policial contra a população diminuiu sensivelmente. Não temos aqui um histórico frequente desse tipo de comportamento. Eu espero que nunca mais aconteça isso. Tomara que nunca mais aconteça. Que não tenha nenhum tiro de conflito com a bandidagem que acabe matando algum inocente dentro de uma casa ou fora da casa, ou alguma criança. Não podemos aceitar isso. Então, temos que fazer qualificação das nossas polícias. E eu quero dizer o seguinte, as nossas polícias são bem profissionalizadas, tirando esses erros eventuais. A nossa polícia tem prendido quem tem que prender, tem atuado com parcimônia, a investigação está andando, precisamos melhorar, ampliar para combater abigeato, para combater o roubo e desvio de cargas, para combater os assaltos, os sequestros, assalto a banco. Tem muita violência por aí que nós temos que nos antecipar, e se antecipa, sobretudo no crime organizado, com acompanhamento prévio. E tem muito crime que se sabe também, ele é gerido até dentro do presídio, infelizmente, não é? Então temos que também cuidar em relação a isso. Quer dizer que segurança é um tema importante, vamos falar do interior, não é? No meu tempo, a gente podia sair de casa, deixar a porta aberta, a janela aberta, encostava o portão para o gado, um bicho que estava na volta ali, não sair e pronto, você ia, voltava no final do dia, e tudo estava no lugar. Hoje em dia, muita gente está dentro da sua casa lá fora no interior, tem que trancar a casa, está querendo comprar arma, com medo de ser assaltado ou de que as suas coisas são levadas embora. Essa intranquilidade não pode continuar. Então, segurança sim, com firmeza, com respeito à vida, com respeito à regra, não é isso? E aquele que tiver que ser recolhido porque a lei assim prevê, será recolhido. Cabe à justiça dizer solta, não solta, prenda, não prenda, no final. E por outro lado, temos que fazer uma coisa que eu sei que muitos podem até não concordar comigo. Não é inteligente que a gente vá prendendo aos milhares e amontoando em algum lugar por aí que já nem cabe mais dos presídios. Nós já temos mais de 41 mil apenados no Rio Grande do Sul, presos, detidos, vamos usar o termo. Mais de 41 mil. 41 mil é equivalente à maioria das cidades individualmente do Rio Grande do Sul. É mais do que a população individual de 350 cidades. Não podemos simplesmente jogar ali, deixando família para trás, criança pequena para trás, e gastando, porque hoje cada detento custa entre R$ 2.800 a R$ 3.000 por mês, por conta do aparato todo que precisa, seja de alimentação, de manutenção, de segurança pública, né, de vigilância, enfim, todo o sistema judicial. Tá? Então, não é inteligente nós cada dia aumentar essa despesa. O que é inteligente é nós tentar recuperar, que todo, se possível, a gente sabe que não é assim, mas que boa parte deles, cumprida a sua pena, quem tem que cumprir, retorne para a sociedade, não para o crime, retorne para a sociedade, como a pessoa produtiva,
como alguém é capaz de voltar, trabalhar e sustentar sua família, criar o seu próprio negócio, construir a própria vida. É difícil a vida de alguém que passou pelo presídio. É difícil, porque de fora tem muito preconceito. A gente sabe disso. Muita gente não quer contratar um ex-presidiário, né? Mas nós temos que achar uma maneira de reintegrar. Como? Preparando profissionalmente dentro do presídio, e tem empresas, quero cumprimentar aquelas empresas que hoje põem serviço de produção e de capacitação dentro dos presídios. Tem gente que faz fora, conheço entidades que têm oficinas de capacitação, de treinamento de ex-presidiários, e nós temos que ampliar isso. E envolver todos os municípios, pelo menos cada município tem que cuidar daquele seu morador, daquele seu cidadão. Né? Não deixar tudo na conta das cidades que tem o presídio sede, onde as pessoas são levadas. Temos que desconcentrar para cada um assumir na sua comunidade, preferencialmente, o atendimento e o acompanhamento daquele que está sendo reinserido na sociedade. Então, se nós fizermos isso, baixamos a despesa, diminuímos a violência e aumentamos a colaboração e o empenho dentro da sociedade. Eu digo bem assim, temos que combater todo o crime e desvio, e temos, ao mesmo tempo, aquele que por algum motivo se desviou, por fraqueza, seja porque for, aliciado ou não por algum espertinho, não é? Especialmente aqueles que exploram os adolescentes e os jovens, mas nós temos que tentar recuperá-los para dentro da sociedade. Eu sei, não é um tema fácil falar de ressocialização. Eu não vejo nenhum candidato se dispondo a discutir esse tema, mas eu sei que ele é um problema e ele tem que ser enfrentado. E eu vou enfrentar, junto com os municípios, junto com o Poder Judiciário, já conversei com a AJURES, a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, nós vamos trabalhar nisso sim o ano que vem e para frente, seriamente, garantindo segurança para a população e garantindo que aquele que quer voltar a ser cidadão de verdade, que ele possa ser cidadão de verdade. Os outros não vão ficar monitorando, porque se pisou fora, pisou na bola, vai voltar. Não vamos deixar por aí fazendo malandragem. Esta é a realidade. Isso que eu queria dizer para vocês. Aliás, sem me estender, queria só dizer uma coisa. Olha só, cada um de nós é uma unidade, é uma totalidade, não é isso? Corpo e alma. Se diz em filosofia, somos os seres ilemórficos. Ilemórfico significa corpo e espírito. Então, se a gente machucou um dedo, o problema é de quem? É do dedo? Não, é da gente. Se a gente machucou o pé, de quem é o problema do pé? Não, é meu. Se eu estou com dor de barriga, o problema é de quem? Da barriga? Não, é meu. A sociedade é um corpo social. Se tem tráfico, o problema é da sociedade. Se tem violência contra a mulher, violência doméstica, contra a criança, contra o idoso, de quem é o problema? Também é da sociedade. Porque quando dói uma parte do corpo, ela é um mal para todo. Porque se eu machuquei o pé, eu às vezes nem tenho o tratamento do pé, eu tenho que tomar uma vacina, tenho que tomar um comprimido, eu tenho que mexer num outro ponto do organismo para enfrentar um problema que está numa outra parte. É assim, gente. Se a gente tiver a compreensão que a sociedade é igual a um corpo social, a gente tem que ver cada desvio, cada problema e tratá-lo como parte do todo. Nesse sentido, me diferencio completamente dos outros candidatos, porque acredito que eles não tenham esta percepção existencial. Aproveitando a sua pergunta aí sobre essa última pergunta, apareceu uma pergunta aqui sobre violência doméstica. A gente sabe que ela é contra a mulher, basicamente, contra crianças e contra idosos, que geralmente até não se fala, né? Mas é uma violência que atinge esses três grupos. Sim. Como o senhor vê essa questão e como o senhor acha que o Estado poderia interferir nessa questão? Então, onde começa a violência? Qual é a natureza? Qual é a origem? Eu acredito que grande parte da origem da violência está no processo cultural, na educação, sobretudo, que começa na família, especialmente quando não tem família já começa um problema ali, e que se amplifica ou não na escola e na sociedade, inclusive às vezes nos grupos sociais em que a pessoa está inserida, né? Aquele jovem que acaba entrando num grupo que já está na transgressão, tende a entrar para a transgressão. Então, a gente tem que pensar em resolver o problema dessa violência doméstica de um lado, na educação, ensinando a criança, desde pequena, quanto mais pequena possível,
a criança reconhecer a outra criança como tendo um valor igual ao seu. Nós somos iguais por natureza. Nós somos humanos. Nascemos num tempo, num espaço diferente, não escolhemos de quem nascer, não escolhemos a cor que nascemos, não escolhemos nada. A vida nos traz e nos põe aqui como iguais. Depois, na sociedade, há as diferenciações. E só viemos com uma diferenciação da natureza, que é o potencial. O potencial. Tem uma parábola ou algo assim que fala dos dons, né? ou dos talentos. Que Deus deu a um 10, deu a outro 5, deu a outro a 3, deu a outro 1, mas aquele 1 é 100% dele, o de 5 é 5 dele, o de 10 é 10 dele, e aquele que recebe 10 tem que fazer o empenho de 10, é muito mais esforço. Mas não será um esforço menor do que aquele que receber 1 tem que fazer para cumprir o seu 1. Então, a vida dá, sim, essa diferença de contexto e de potencial. Potencial de maior liderança ou de menor liderança na natureza. A natureza é seletiva nesse ponto. Então nós temos que trabalhar na educação em relação às crianças para que o menino aprenda a respeitar a menina e a menina aprenda a respeitar o menino como iguais, sem preconceitos, sem ideologias que hoje às vezes existem por aí afora, que querem impor às crianças modelos fixos, errôneos, equivocados para as crianças, porque o adulto quer que o pequeno seja igual a ele. Os pais erram quando eles querem fazer o filho ser igual a ele. Não, o filho tem que ser igual ao filho. Cada um tem que ser igual a si mesmo, não ao outro. A educação nossa tem que mudar nesse sentido. Eu quero rediscutir a nossa a diretriz, vamos dizer assim, político-pedagógica da educação, porque esse é o ponto. Nós temos que entender que cada um tem que se realizar como ele é, na vocação que ele tem. Os pais, eu sei, cada um gostaria que o filho continuasse a sua história, continuasse o seu negócio, mas às vezes a natureza não deu a ele aquele interesse particular, às vezes dá outro. E é difícil, temos que aprender a lidar com isso. Tá? Eu tenho um filho de 16 anos, ele fala em determinada linha de vida que ele quer seguir, né? Na área da segurança. Eu acho que os pais às vezes pensam assim, muitas vezes, mas será que ele não vai lá e daqui a um pouco meu filho não volta mais? Eu gostaria que ele continuasse a minha trajetória política, não seria interessante? Seria. Mas eu não posso fazer isso com ele, eu tenho que respeitar o direito dele, e se daqui a um tempo ele ainda rever e achar que ele vai ser agrônomo, ou engenheiro, ou advogado, eu vou respeitar, ele está construindo a vida dele, eu tenho que ser um facilitador para ele construir-se bem. Esse é o papel do professor na escola, esse é o papel dos pais com os filhos, eu penso assim, e respeito quem possa pensar diferente, mas nós temos que nos reeducar no sentido de reconhecer que se somos iguais por natureza, temos que respeitar a natureza de cada um. E nesse sentido é que a gente tem que respeitar a diversidade que a natureza faz, a diversidade que existe, ter tolerância com isso e não se colocar como dono de uma verdade definitiva quando a vida não é uma coisa cristalizada, a vida é movimento contínuo. E se a vida é movimento contínuo, a ideia tem que mudar continuamente, a ideologia, não vivemos sem isso, ela também tem que mudar de acordo com como muda a vida. Esse é o modo como temos que encarar também a política, ela tem que se adaptar à realidade. Fazer política hoje não é igual a 30 anos atrás. E daqui a um tempo vai ser de outro modo, porque os interesses, as percepções, as tecnologias, todos os contextos vão mudando. No passado se derrubaram as florestas, ninguém falava em meio ambiente. Hoje derrubar uma árvore pode prender a pessoa, pode levar para a cadeia. Não é assim? No passado tinham os animais de rua, às vezes sacrificavam com a maior facilidade um cachorro abandonado, um gato velho. Hoje é considerado maltrato de animais, isso também pode dar um processo e uma condenação para a pessoa. A percepção da vida do mundo mudou, está mudando sensivelmente. Então o tema da violência doméstica, ele começa, a meu ver, na educação e na cultura. Agora, o governo não vai ter como pôr um fiscal na porta de cada casa para ficar controlando para saber se o marido agrediu a mulher, ou a mulher agrediu o marido, se aconteceu alguma violência doméstica. E, infelizmente não é possível, né? Então a sociedade tem que ser solidária no sentido de quando percebe que há algo muito anormal, ver se pode de alguma maneira ajudar, sem piorar a situação, a encontrar uma solução para aquilo.
Aí, quando ocorre uma violência doméstica e, felizmente, quando a mulher faz a representação contra o homem, no caso, geralmente a justiça concede medida protetiva. Só que é o seguinte, quem é que garante a medida protetiva depois no dia a dia? Compreende? Então o Estado nós temos que achar uma maneira, eu já conversei isso com a Júris, vamos estudar uma maneira de garantir mais essa medida protetiva. Muitas vezes a solução é distanciar o agressor da vítima. Então nós temos que pensar em casas de acolhimento fora da sede onde acontece o episódio, para distanciar, casas regionais, que possa acolher também a criança sujeita à violência. Tem crescido a violência contra a criança, inclusive sexual, não só a violência física, contra a mulher também, hoje os feminicídios, e tem todo o problema que mexe também com a questão do afrodescendente, a negritude e tal. Então a violência contra a mulher ela se dá por muitos motivos, não é? E a gente vai ter que prestar atenção nisso. Eu quero desenvolver políticas sociais, como já existe hoje, nos CREs, os CRAS, junto com os municípios, para nós, no mínimo, ajudar a amparar aqueles que forem sujeitos, agredidos, enfim, passem por alguma espécie de agressão. Não é? Mas, com certeza, se nós não mexermos na cultura dos mais jovens, continuaremos o restante das nossas vidas vendo se perpetuar essa modalidade de violência. Candidato, Sim. A senhora Adriane Arriaga perguntou, e quais são seus projetos para a indústria? Sim, então, nós não vamos resolver muita coisa se a gente não fizer desenvolvimento. Eu dizia bem no início que todos sabem, a situação do Estado financeiramente é difícil, a economia até é forte, nós somos um Estado pujante, não somos um Estado fraco, não. Somos um dos mais fortes no Brasil. Hoje mesmo eu conversava com alguém de uma província da Argentina, um amigo meu da província de Misiones, e ele comparava para mim, não, vocês do Rio Grande do Sul, comparado com nós somos pequenininho, vocês são um gigante. Sim, o Rio Grande do Sul é um gigante, mas a situação financeira do Estado vem se arrastando de maneira que o Estado não dá conta de atender às suas obrigações com a sociedade, obrigações legais. Nem estou falando das outras que poderia fazer, as outras coisas que poderia fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, eu penso assim, de um lado, veja bem, de um lado, é com a educação que nós vamos fazer desenvolvimento, porque se eu preparo bem o jovem para a vida e para o trabalho me refiro que ele pode ser um empreendedor, pode ser um desenvolvedor, não significa que ele vai ter que ter uma carteira assinada, ele pode também ser um empregado, né? Mas ele pode ser um autônomo, um microempresário, ele pode ser, né, um empreendedor em qualquer campo, em startup, por exemplo, existem centenas por aí. Então, se nós prepararmos bem os nossos estudantes, os nossos jovens, para o mercado, eles vão, já por si só, será um agrupamento enorme que vão fazer desenvolvimento. Se eu tenho mão de obra qualificada, é mais fácil para atrair investidores de fora, é mais fácil para nós manter as empresas aqui, é mais fácil para multiplicar as empresas aqui. E é mais fácil fazer aquilo que é hoje um desafio, o desenvolvimento científico-tecnológico, que foi praticamente abandonado a nível de política pública, não é? Então, eu agradeço até pela pergunta, porque, de fato, nós temos que, de um lado, vir dali, de outro lado, o Estado pode fazer programas, por exemplo, de financiamento, temos que, inclusive, revisar, reformular o Fundo PEN, que é o Fundo Operação Empresa, que é um programa antigo já do Estado, que financia parte do ICMS devido para os que vão ampliar ou se estabelecer, de modo que a empresa ela vai pagar mais tarde, 2 anos, 3, 4 anos depois, começa a pagar o imposto que teria que recolher no começo para ganhar fôlego, para se capitalizar e, com isso, garantir empregos e trabalho. Não é? Nós podemos ter política de incentivos. Vou dar um exemplo bem rápido. Santa Catarina, por exemplo, eu já estudei, já andei vendo lá por que eles estão indo bem. Eles têm, por exemplo, um programa que, se a empresa que se instala lá ou instalada lá, ela tem que recolher 100, vamos dizer 100, para dar um número, em ICMS, Imposto Estadual, o governo permite que ela declare que ela deve 100 e ele retém 3, 4, 5, conforme a lei, para que ela destine a uma organização que prepara a mão de obra que ela precisa, para ter o técnico
qualificado que ela precisa. Então, a empresa acaba se envolvendo com a comunidade, porque ela tem que se relacionar com as escolas, ela tem que se relacionar com os jovens, não é isso? Para preparar a mão de obra. E isso tudo cria uma relação, que ao invés do governo gastar um montão de dinheiro para construir uma estrutura, para qualificar, a empresa facilmente faz um acordo com outras empresas, com outras entidades, e prepara a mão de obra, né? Com muito menos custo do que o Estado. Então, nesse sentido, dá para fazer várias coisas. Agora, não adianta nós pensar desenvolvimento assim aleatoriamente. Temos que olhar as vocações, vou usar o termo assim, locais e regionais. Se eu for olhar a metade sul, quais são as coisas que tem em abundância na metade sul? Tem terra, não é isso? Tem bastante mão de obra, vamos dizer assim, disponível, trabalhador, pessoas procurando trabalho, tem menos oferta de trabalho industrial, não é? A região tem um clima especial, tem micro-regiões definidas, tá? Como é o bioma Pampa, por exemplo. Tá? Então, a região hoje já está se diversificando. Eu digo graças a Deus porque eu ajudei a começar esse processo. Fui criticado quando, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu propus lá em Bagé que começasse a fazer florestamento. Hoje está cheio de floresta, cheio de plantio de eucalipto e outras árvores. Porque se tivessem plantado já no começo, tendo muita madeira, iria para lá alguma indústria madeireira. Poderia ir para lá a indústria moveleira, mas se não tem matéria-prima, não vai ter indústria da madeira, certo? Agora, lá está indo hoje já, tem vitivinicultura, já tem bastante empresa produzindo uvas e vinho. Nós temos lá agora, mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, a produção de oliveiras, plantio de oliveiras e a produção de olivas, muito importante. Já temos 7.000 hectares, no mínimo, plantados no Rio Grande do Sul, com início de colheita, não é isso? A região tem floresta, a região já fez alguma fruticultura, a região recuperou, graças a Deus, a bovinocultura, enfim, a de corte, a ovinocultura como um outro setor importante, o arroz se recuperou, perdeu um pouco de espaço para a soja, porque ela está dando à soja mais rentabilidade do que arroz. Então, quando eu for pensar a metade sul, tem que levar em conta isso. Quando eu vou pensar a Serra Gaúcha, o que eles estão pedindo mais é infraestrutura, estrada, logística, transporte, não é isso? E os serviços normais que o Estado tem que fazer. Se eu for à região noroeste do Estado, a costa do Rio Uruguai, é onde é minifúndio. E, aliás, o maior minifúndio do Brasil sempre foi aqui em Canguçu, na Zona Sul, perto de Pelotas, não é? Agora, hoje, imaginem só, o abandono do campo. Em 1970, de cada 100 brasileiros, 70 viviam no interior, no campo, na roça. Hoje, no Rio Grande do Sul, de cada 100, tem 16 ou 17 apenas ainda no interior. Nós temos já mais de 15.000 propriedades rurais pequenas abandonadas. Abandonadas, sem ninguém. E por quê? Porque o sistema de produção antigo, as circunstâncias da distância do centro urbano, a qualidade dos solos e a falta de tecnologia, de agregação de valor a produto, tornou inviável. E sobrou no interior muito mais os aposentados idosos do que os jovens que vieram para a cidade procurar qualidade e condições de vida melhores. Então a realidade está mudando, mudou muito significativamente. Então eu digo à minha amiga aí que nós temos que fazer um projeto de futuro desse Estado, levando em conta todas essas variações regionais e locais e colocar todo mundo junto para que a gente possa fazer sinergia. Se um só tem que puxar a carroça e os outros todos estão sentados em cima, não vai conseguir. Não tem como tirar, vai atolar. Mas se todos nós pegar junto, ainda que alguns possam não querer, a maioria tem uma força que não é possível segurar, certo? E esse o ponto que nós vamos ter que fazer. É preciso fazer desenvolvimento. Vou dar um exemplo mais só para terminar, porque acho que a pergunta é muito importante. Como promover desenvolvimento? Felizmente, eu dizia, é forte a nossa economia. Nós temos polos de alimento, nós temos polo metal mecânico, nós temos polos de tecnologia, temos aqui os polos tecnológicos da PUC, da Unicinos, para dar o exemplo. Temos o polo naval, que vai e vem, tem a dificuldade, mas lá em Rio Grande, não é? Nós temos vários polos. E eu quero trazer para cá, recuperar uma ideia que era do governo Sartori, e não importa se é de outro partido, importa se era iniciativa válida. Lá no governo Sartori foi celebrado um convênio com o tal de Medical Valley,
que é uma espécie de consórcio, um polo, um cluster, a gente chama aqui um cluster industrial, né, na área de saúde, em Nuremberg, na Alemanha, né? E através daquela parceria que estava sendo construída, que ficou depois paralisada, não avançou, eu quero trazer para cá, porque nós no Rio Grande do Sul temos várias indústrias de alta tecnologia, algumas até na saúde, que fazem prótese, que fazem equipamentos eletroeletrônicos, não é isso? Mas não temos uma organização desse setor. Então, lá na Alemanha, eles já têm mais de 500 empresas no polo deles. Ora, nós podemos começar um polo tecnológico aqui, produzir medicamentos, produzir vacina, produzir materiais, insumos, para nós consumir aqui e não importar. E quem sabe até exportar. Ora, não sei se sabiam, mas o Rio Grande do Sul tem produção de alta tecnologia, por exemplo, na área aeroportuária. O avião Bandeirante teve a participação de gaúchos na construção. E esse novo avião famoso da Embraer, KC-130, a aviônica dele, toda a estrutura de voo dele, foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul. Então nós não somos fracos, né? Vamos falar bem a verdade. E vamos ter medo de fazer uma iniciativa nova aqui, outra ali? Vamos avançar também na saúde e vamos ver as outras áreas que dá para avançar. Temos que trazer gente de fora para nos ajudar? Vamos trazer. Temos que mandar alguém daqui para fora para aprender como fazer? Vamos mandar lá para fora para fazer. E vamos buscar a parte daqueles que foram embora daqui e trazer de volta, porque eles já voltam com experiência. Eu até tenho a ideia de tentar aproveitar todos aqueles servidores que trabalharam, por exemplo, na diplomacia brasileira no mundo, que foram adidos culturais, adidos econômicos, que aposentados depois não sabem mais o que fazer e procuram uma oportunidade de trabalho. Imagine se nós tivéssemos um núcleo deles aqui para nos ajudar a abrir portas de mercado na Índia, em outros países da Ásia, mesmo na Europa, e eles trouxessem aqui a experiência, nos dizendo, olha, lá funciona assim, aqui funciona ali, ó, presta atenção, tem um exemplo bom não sei aonde. Eu quero dizer para vocês que dá para fazer muita coisa legal, muita coisa legal. Vamos juntos, né? Outra pergunta aqui, aproveitando, o senhor está falando de indústria, e caiu uma pergunta bastante curiosa aqui. O senhor é do PSB, um partido socialista brasileiro. Sim. Como conciliar a visão socialista com essa visão de desenvolvimento, de indústria, de tecnologia? O senhor tem um exemplo vivo, cooperativas, enfim, de alguma coisa que possa ir nesse sentido? Como conciliar essas visões? Certo. Eu agradeço pela pergunta, porque me permite fazer alguns esclarecimentos importantes. Veja só, quando eu falo socialismo, capitalismo, liberalismo, comunismo, cristianismo, islamismo, os ismos do final dessas palavras traduzem ideologia. O que é ideologia? É um modo, é uma crença, né? Uma espécie de uma crença. É uma ideia a qual as pessoas dão o valor absoluto, correto? Então, o socialismo também é uma ideologia social. Socialismo é uma ideologia social. Tá? Vamos traduzir para nós aqui uma ideologia do bem-estar social. Ela é diferente daquela ideia marxista, daquela ideia do Estado que controla o cidadão, daquela ideia que estatiza tudo. O PSB não é um partido que estatiza tudo, nem que privatiza tudo. O PSB é um partido que pensa assim: o Estado tem que ser útil e funcional para o cidadão. Se o Estado é capaz de fazer bem a um baixo custo, por que não faz? Mas se o Estado não é capaz e o privado é capaz de fazer bem pelo menor custo, por que não deixa o privado fazer? E eu cobro imposto do cidadão para fazer mal feito? Então, claro, o Banrisul nós não vamos privatizar. Até porque, primeiro, está perdendo valor relativo no mercado e ninguém vende uma empresa na baixa das suas ações. 2, porque o Banrisul não tem que ser um banco para disputar com os bancos privados. Tem que ser um banco que ajude no projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, junto com o BRDE, junto com o Badesul e outros instrumentos que o Estado tiver. Então o banco vai se fortalecer, junto com as cooperativas, inclusive de crédito, que atuam, que cresceram aqui e que eu acompanhei e ajudei na formação das primeiras.
Então, eu queria dizer isso primeiro. O PSB significa, sim, socialismo, mas tem uma ideia equivocada. As pessoas já comparam, né, porque tem uma ideia muito marcada pela política internacional, pela geopolítica, pela Guerra Fria, e a pessoa mistura tudo. Em geral, as pessoas não sabem distinguir, né? Se eu perguntar para um liberal, né, o que é liberalismo, eu não sei se sabem me explicar. A maioria não vai saber me explicar, vai me enrolar um tempão. E eu posso te responder muito rápido. Sabe o que é liberalismo? Liberalismo é uma ideia, uma corrente de pensamento que diz que o lucro está em primeiro lugar, ponto. E, portanto, diz assim, o mercado tem que regular a sociedade. Aí eu pergunto para você, e na pandemia, quanto o mercado regulou isso? Quanto dinheiro o mercado botou para salvar o povo, para pagar a vacina? Daí o Estado tem que vir inteiro, né? Tem que vir absoluto. Eu não estou falando mal de quem tem da economia. Eu estou querendo dizer assim, a gente tem que ter cautela, parcimônia para poder entender a coisa como ela é, né? Então, o PSB não é contra as empresas, ao contrário. O PSB, aquele partido que defender emprego, trabalho, alguém tem que oferecer, não é mesmo? Alguém tem que criar um emprego. Quem cria emprego é o empreendedor. O empreendedor pode ser chamado de empresário, é praticamente a mesma coisa. Hoje em dia até se usa a expressão empreendedor para sair um pouco de uma ideia já desgastada de que ficou, de que empresário é explorador, né? Mas não é bem assim. Agora, se quiser me perguntar de um outro modo, eu posso responder do outro modo, que é o seguinte, talvez possamos dizer que o PSB seja um partido que vai humanizar o capitalismo. Quem sabe possa ser essa a resposta, né? Nesse sentido. Então, não há incompatibilidade do PSB se chamar socialista, que é democrático, que é humanista, que está fundado em cima do compromisso com a liberdade, se confundir com outras correntes que são autoritárias. O PSB, se é democrático, não tem como ser autoritário. O autoritário impõe, o democrático dialoga, negocia, conversa, né? Considera o valor da opinião do outro. É assim que somos. O PSB é isso. Nós temos ainda algumas perguntas, mas como nosso tempo está acabando, nós temos em torno aí de uns 5 minutos. Tem mais uma pergunta que ela é bem importante, a senhora até pode... Claro, é o meu prazer. Esse tempo, que é a questão da dívida pública. Tá? O senhor participou de um governo que assinou o primeiro acordo global da dívida com a União. Na época ele foi anunciado como a solução do problema e pode até ter resolvido na época, mas desde então a dívida veio aumentando, né? A questão do ajuste fiscal tem praticamente monopolizado o debate, inclusive o debate dos candidatos, até chegarmos ao atual acordo assinado pelo governo atual, né? Leite. Qual a sua avaliação desse processo e qual a sua posição sobre o atual acordo? O senhor manteria, o senhor conversaria? O que o senhor faria sobre esse acordo? Muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de fazer algumas considerações. Eu sei que não é um tema fácil para ninguém explicar, discutir, tem muita desinformação, tem muita controvérsia em torno do tema, mas eu vou ser bem claro, vou ser bem direto. Veja bem, eu desde que me envolvi com política, fui ouvindo os governadores antigos, um dizendo que recebeu quebrado, falido do outro, e assim veio vindo, não é? Me recordo em 86, quando fui eleito deputado federal constituinte, o Simão foi eleito governador. E ele também herdou o Estado todo endividado na época. Como é que ele conseguiu passar os 4 anos fazendo as coisas, inclusive asfaltando trechos grandes pelo Rio Grande do Sul afora? Por causa da inflação. Quando o governo tem uma despesa corrente fixa, e se a receita não for maior, ele entra em déficit, acaba acontecendo que nem nos últimos 2 governos, que pararam de pagar salário, tiveram que atrasar salário. O Estado não quebra? Quebra. Não, quebra como? Não paga, né? É igual a quebrar, só a justiça não declara a falência, mas praticamente isso. Então, o que aconteceu? Lá no governo Simão foi possível passar aquele período graças à inflação muito alta. Teve um mês que a inflação foi 87%. Para um jovem hoje é impossível pensar isso, né? Nós estamos com uma inflação anual entre 8% e 9%. Imagina num mês.
Então o cidadão recebia, digamos, R$1.000 de salário, né? Se ele esperasse com o dinheiro no bolso no final do mês, ele só comprava o equivalente a 500, compreende? Ou a 600. Então tinha na época uma coisa chamada overnight, ou seja, a pessoa recebia o dinheiro, corria aplicar no banco na tal de overnight para tentar manter a correção monetária, para poder usar o dinheiro um pouco mais adiante. Ora, o governo ia arrecadando todos os dias até o final do mês, mas só pagava no final do mês, no início do mês seguinte, a obrigação de um mês, 40 dias antes. Logo, o valor era fixo e a arrecadação era muito maior por causa da inflação. Foi um período difícil, durou os anos 80, durou os anos 90, até o Plano Real. Que coincidiu quando eu fui vice-governador com o Brito. Agora, voltando a hoje e depois volto atrás um pouco. Hoje, como é que o Estado está com superávit no momento? Primeiro porque o governo recebeu bilhões do governo federal durante a pandemia para investimento, etc. E aí o governo pôde começar a colocar em dia os salários. Preferiu pagar salários. Não estou dizendo que não devia fazer. Tá? Agora, começou do ano passado para cá uma inflação enorme. Por quê? Porque o governo federal teve que gastar muito, emitir títulos, aumentar juros. Tudo começou a mudar. Estamos vendo aí que a taxa Selic está em 13,70%, 13,7%, não é isso? Um ano. Mas ela estava em 2 e pouco, não faz um ano. Não é? Então voltamos a ter uma inflação, os preços subiram, quase tudo subiu de preço. Estamos agora com uma redução em alguns itens, certo? Mas ainda não chegou na normalidade. A gasolina, que era R$ 2,70, R$3, foi a 7. Então o que acontecia? Você pensa bem, tinha 30% de ICMS sobre 3, é fácil fazer a conta, né? 30 vezes 3, 9. Então tinha 90 centavos por litro de arrecadação do ICMS. A grosso modo, não é bem essa a conta, mas para simplificar. Mas quando foi a 7 vezes 3, 21, dá R$ 2,10. Significa que para cada litro de gasolina consumido, e a tarifa da energia elétrica, que era 25 também, o governo passou a arrecadar o dobro. Então o governo começou a comemorar esse ano, porque, olha, tenho 4,5 bilhões de superávit. Até que veio o governo agora por causa da eleição e outros motivos, quero aumentar de 400 para 600, Auxílio Brasil e tal, fizeram uma declaração de estado de emergência no Brasil para poder mudar a lei em ano eleitoral. E o governo federal mexeu aonde? No dinheiro dele? Não. Mexeu no ICMS, que é o imposto dos estados, e cortou para 17% para todo o país, e ainda disse que o preço do ICMS tem que ser calculado sobre a média dos últimos 3 ou 5 anos. O resultado, o estado do Rio Grande do Sul vai ter uma perda de arrecadação da ordem de 2,5 bilhões até o fim do ano. E se continuar por ali, normal, como é hoje, não é que é normal a situação, vai para 5 bilhões o ano que vem. Quer dizer que a perda do ano que vem vai ser muito maior do que o saldo que sobrou desse ano sem ter sido reduzido, porque até julho era tarifa cheia. Então nós vamos estar enfrentando uma situação muito difícil. Ou, em outras palavras, de novo, chegamos a um governo que comemora equilíbrio fiscal com inflação, com sofrimento dos mais pobres. Eu não posso aceitar isso. Eu acho que o pobre não pode ser o que paga o pato, castigado, classe média. Mas esta é a realidade. Quem governa acaba, no fundo, ficando um pouco feliz porque ele está arrecadando para poder fechar suas contas e sobrar um dinheiro e começar algumas coisas, agradar os eleitores e tentar fazer uma reeleição. Enganando, né? Porque não conta a verdade de onde está vindo o dinheiro. E não está contando que vai acabar esse dinheiro, que é uma outra realidade. Então, lá atrás, em 1995 a 98, quando eu fui vice-governador, né, 94 tinha vindo o Plano Real. 92, 93, na verdade, 94, correto? E com o Plano Real, o que acontece? A inflação estava descontrolada, estabilizou, o governo criou um plano que disse assim, R$1 vale $1. Aliás, até uns meses depois, o real valia mais que o dólar. O dólar perdeu o valor em relação ao real. Mas como é que o governo ia manter aquele valor? Ele precisava de duas coisas. Trazer dólar para dentro, isso significava que tinha que aumentar a exportação. E tinha que acabar com a emissão de títulos e gastos acima do que os estados e o governo podia. Porque o governo faz a crise econômica quando gasta mais do que pode. Essa é a realidade. A crise da economia geralmente nasce do endividamento do Estado.
Alguém tem que dizer isso. Não é de graça. Ó. A pobreza, vamos dizer assim, a dificuldade do Rio Grande do Sul nos últimos 10, 30, 40 anos decorre do Estado gastar mais do que arrecada. Porque cada mês tem que tirar mais da sociedade para pagar as contas, sobra menos para circular, sobra menos para investir. Agora, lá naquele momento, o governo do Estado devia pouco para o governo federal, mas o governo federal, para controlar a inflação, comprou a dívida do Estado, nossa e dos outros, inclusive dos municípios. E essa dívida era a dívida da Caixa Estadual e, sobretudo, era a dívida chamada dos títulos públicos. Porque como faz o governo, fazia, não pode mais, para se financiar quando faltava dinheiro no passado e não tinha inflação no plano real? Emitia títulos e arrecadava junto ao sistema financeiro, aos cidadãos, dinheiro para pagar suas contas, prometendo devolver isso no futuro pagando juro. E o juro que se pagava sobre os títulos do Estado, na época, era 30% em média a mais do que o governo federal pagava pelos títulos dele. Então foi federalizado tudo isso, quer dizer, o Estado teve uma enorme economia só ali, né? Essa consolidação lá de trás, ela fez o quê? Que essa somatória de dívida, que podia ter um pouco, mas tudo que foi transferido para Brasília, foi calculado em 9 bilhões, arredondando, né? Na época, 9 bilhões. Hoje, essa dívida do Estado com a União, o Estado tem outras dívidas de outras fontes externas, inclusive, especialmente, né? Que ao total, somando as duas, vai chegar a quase 100 bilhões de reais. Então, 75 aproximadamente, hoje é a dívida do Estado com a União. Hoje devia 9 lá atrás, se pagou em torno de 37 ao longo do tempo, somando nominalmente, e se deve ainda 74, 75. O que acontece? Houve uma negociação no governo passado, em 2014, precária, e houve agora uma consolidação nova o ano passado, e junto o governo do Estado assinou o tal de regime de recuperação fiscal. O que é esse regime de recuperação fiscal? Significa dizer o seguinte: o governo do Estado, que já não vinha pagando as parcelas da dívida há quase 6 anos ou mais, resolveu aceitar voltar a pagar a dívida a partir do ano que vem, em julho. Então, ano que vem tem que voltar a pagar a dívida, mediante um parcelamento dessa dívida em parcelas menores até 2028 e quitando o resto até 2048, correto? Mas nada nos garante que lá em 2048 nossa dívida não seja o dobro, o triplo, porque quem é que pode garantir como vai a economia e a inflação nesse período com os indicadores que existem? Então, o regime de recuperação fiscal criou um problema, porque ele é gerido por 2 representantes do governo federal e 1 do governo do Estado. Logo, é igual a dizer assim que o governo federal interveio nas finanças do Rio Grande do Sul para garantir que o Estado pague o governo federal. E eu pergunto, e quem é que pode decidir o que fazer para o povo? Se sobrar. Se sobrar. Se não sobrar, não pode fazer nada. Não pode contratar funcionário, no máximo substituir os aposentados, não é isso? Não pode baixar imposto para fazer política de desenvolvimento, nada. Porque tudo é feito para arrecadar, para ajudar Brasília, certo? Para pagar lá. Até ali, vamos lá, daria até para tolerar um pouco. Mas quando o governo federal mexeu no ICMS e fez essa quebra de contrato, unilateralmente, aprovado pelo Congresso Nacional, certo? E faz esse débito. Hoje mesmo eu estava falando com o prefeito de Porto Alegre, o prefeito Melo, e ele me disse, olha, até o fim do ano eu vou ter uma perda de 120 milhões na minha arrecadação. E o ano que vem vai ser o dobro, 240. Mas como assim? O governo federal mexe no negócio e o município toma um prejuízo daquele tamanho? E não é só Porto Alegre, todos os municípios têm perda, porque o ICMS é arrecadado pelo Estado, depois é dividido com os municípios. Essa situação não pode ser continuada. É por isso que eu vou renegociar, discutir, vou sentar na mesa, vamos bater lá para mudar essa realidade. É impossível e adiante. O governo já rompeu o equilíbrio e nós temos que, então, reconsiderar isso tudo aí para nós ter perspectiva do Estado sair dessa roda deficitária que vem rolando fora a fora. Mas eu concordo, sem desenvolvimento econômico não temos crescimento da riqueza do Estado. Precisa crescer a riqueza do Estado
para que possa ter receita para o Estado suficiente e progressivamente reduzir imposto. A roda vai ter que ser virada aos poucos. E a educação é o ponto de partida para o desenvolvimento. Muito obrigado. Não sei se posso responder alguma coisa a mais, senão eu agradeço. Encerrando agora a live, se o senhor quiser se despedir, agradecemos a todos que participaram pelas redes sociais. As perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas em uma outra live ou a qualquer momento durante o programa do candidato que está na televisão durante a semana, ao meio-dia e à noite. Eu agradeço. Pode se despedir, então. Eu agradeço imensamente a paciência, né, dos que estão ligados conosco, nos assistindo. Fico muito honrado por estarem ligados até agora. Só reafirmar que a minha trajetória política e de formação intelectual, etc., me dão a tranquilidade de enfrentar toda essa situação que é dramática, não porque eu quero dramatizar, ela é. Talvez ela seja pior do que eu esteja desenhando, talvez eu seja otimista ainda aí achar que a situação é boa, mas se nós não fizer diálogo aberto, transparência, eficiência, controle de gasto, né, garantir que cada um cumpra a sua responsabilidade, fazer a receita que o Estado tem direito a receber, e se não tivermos critérios de fazer esse dispêndio, nós com certeza vamos continuar muito tempo reclamando da vida, um culpando o outro. Eu não quero ser mais um para culpar os outros, eu quero ser mais um junto contigo para mudar a nossa história. Olhar para o futuro sem ignorar o presente. Muito obrigado, boa noite. Deixa os que aí estão discutindo à vontade, tentando te convencer que é deles a sua verdade, mas agora é tua vez de buscar o diferente. Tua hora é agora pra governador Vicente. Preparado e experiente, esse é gente como a gente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, tá na hora de mudar. Vote 40 Vicente, vamos virar esse jogo pra governador 40. Vote Vicente Bobo. Vicente Bobo é diferente, é gente como a gente. Vote 40 Vicente. Vicente Bogo, governador. Josipaz, vice. Deixa